Olá, estou começando agora uma apresentação de como criar e utilizar vetor em Java. Eu estou dividindo essa apresentação em várias partes. Essa parte 1 nós vamos ver a justificativa do uso de um vetor. Bom, como foi pensada a didática desta aula? A didática desta aula foi pensada para quem ainda não conhece o vetor. Então eu vou mostrar a lógica de como funciona o vetor antes de mostrar a sintaxe em Java. Então, se não é o seu caso, tenha paciência até chegarmos lá, ok? Bom, vamos considerar o seguinte problema. Nosso primeiro problema, eu preciso de um programa que leia 5 notas de alunos e imprimir cada nota digitada. Bom, isso nós já sabemos fazer em Java, não é mesmo? Eu quero ler 5 notas de aluno. Eu vou criar a variável int cont e a variável double nota. E posso fazer um for. For cont igual a 0, cont menor que 5, cont mais, e abro o for. Nota recebe double, passe double e peço para o usuário digitar a nota. E imprimo a nota. Acabou meu for. Então ele vai fazer de 0 a 4. Quando chegar em 5 ele sai. Cada vez que o usuário digitar uma nota, assim que ele digita a nota é impressa logo a seguir. Não é isso? Ok. Bom, mas considere agora o segundo problema. Escreva um programa que leia 5 notas de alunos e eu quero imprimir todas as notas digitadas após o término da digitação. Diferente do programa anterior, que o usuário digitava uma nota, ela era impressa, digitava a segunda, ela era impressa. Agora eu quero imprimir as 5 notas após ele ter digitado todas. Bom, será que a solução anterior resolve este segundo problema? Sim ou não? É claro que a resposta é não. E não por quê? Porque, como nós vimos, a variável nota armazena somente o último valor. Então, se eu tentar imprimir após o término da digitação, eu só terei na memória o último valor digitado. Bom, que tal você parar um pouco o vídeo e pensar numa solução para este problema? Lembre-se que a solução não deve levar em conta o uso de vetor, não sabemos ainda o que é isto. Como você resolveria este problema de escrever um programa que lê 5 notas e imprimir as notas somente após o término da digitação? Pense como você faria este algoritmo em Java, depois volte para o vídeo. Vamos lá? Bom, então a solução que nós temos para resolver este problema é criar uma variável para cada nota, não é mesmo? Double, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5. E aí eu peço o usuário para digitar. Nota 1 recebe double, passe double, JOption Penny Show Input Dialog, nota. Nota 2 recebe a mesma coisa, nota 3, nota 4, nota 5. Quando o usuário terminar de digitar as 5 notas, observe no meu exemplo aí, as 5 notas estarão na memória. Por exemplo, nota 1 vale 5, nota 2 vale 9, nota 3, 10, nota 4, 5 e nota 5 vale 6. Então, se eu imprimir nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, eu imprimirei as 5 notas que foram digitadas. Bem fácil, não é? Bom, mas agora vamos considerar o terceiro problema. Escreva um programa que leia 100 notas de alunos. Imprimir todas as notas digitadas após o término da digitação. Então, note que a mudança em relação ao problema anterior é que antes eu pedi 5 notas e agora eu estou pedindo 100 notas. Bom, qual seria uma possível solução utilizando a mesma ideia? Nós teríamos que criar 100 variáveis. Double, nota 1, nota 2, nota 3. Observe que eu coloquei pontinho, pontinho aí, dizendo que eu teria que criar até a nota 100. E aí eu teria que dar um imprima para o usuário digitar a nota 1, nota 2 até nota 100. Então, observe, eu teria nota 1, nota 2 até nota 100 recebendo o resultado aí do JOption Penny. E também, na hora de imprimir, eu teria que imprimir as 100 notas, nota 1, nota 2, nota 3, até nota 100. Então, usando o raciocínio anterior, eu teria 100 notas na memória, da mesma maneira, mas eu teria esse trabalho de fazer a digitação das 100 notas e depois a impressão das 100 notas e também criar 100 variáveis. Imagina se fossem para 1000 notas, né? Ficaria meio inviável. Bom, então, o que eu estou chamando a atenção é isso. Não faz sentido criar 100 variáveis, não é mesmo? Bom, voltando então ao terceiro problema, nós precisamos de uma forma de criar esses 100 espaços na memória
sem a necessidade de declarar 100 variáveis. Pois, como eu já disse, se eu tivesse que criar, então, 1000 notas, eu teria que criar 1000 variáveis? Não dá. Como resolver esse problema? Veremos na sequência a aula vetor parte 2. Até breve.